E eu fiz por 2 dias esse teste, gravando sons na sala e o que poderia vir de manifestação. E aí no terceiro dia que bateu a emoção de verdade, eu falei, eu vou tirar essa energia e encaminhar. E vamos ver o que tem atrás da Anabelle. Cara, Que é isso? Não faço ideia. vou voltar aqui, tá? Esse é o Keep Silence. Só que em cima desse chiado, você escuta alguma coisa acontecendo. Quando você fala, existem obsessores em vida, claro que existem. Existem pessoas que são obcecadas pelo outro. Como você identifica a energia da casa, né? Você entra na casa, você percebe antes. Olá, eu sou Frank Menezes, seja bem-vindo a esse canal. Você tem sentido em sua casa arrepios ou até mesmo presenças que você não consegue identificar? Tem percebido, inclusive, que tem tido insônias? Sabe aquele desconforto que você tem, às vezes, no campo físico e você não consegue identificar? Inclusive, já foi no médico e não conseguiu ali ter algum tipo de respostas para isso? Pois bem, você pode estar tendo presenças não desejadas em sua casa. Ou seja, alguém que chegou aí sem ser convidado, ou que já estava na sua residência. O nosso convidado de hoje tem uma legião de seguidores físicos. E por que também não dizer espirituais? Ele é conhecido na internet como Tio Spook e comanda o canal Spook House. Casas mal assombradas, ou assombradas, talvez não seja tão mal assim. Eu prefiro que sejam bem assombradas. Bem assombradas. Material para trabalho. Mal assombrada não tem graça. Significa que o fantasma é incompetente. Ô Rodrigo, o que deu esse Tio Spook? O Spook significa susto, pequeno susto, né? E como o canal ele tem um nome em português e um nome em inglês, que é Spook Houses, que são casas que você tem sustos, e casas assombradas em português seria uma tradução. Esse nome ele existe desde, 10 anos atrás, que foi dado por uma produtora, a Ponto 25 Filmes, na época quando eu trabalhava com uma produtora para gravar as casas e tudo mais, eles deram essa ideia. E eu gostei, achei bem legal e ficou. E é curioso porque essa identificação do Spook Houses funciona tanto para fora do Brasil, então tem muita gente nos Estados Unidos que me aciona como Spook Houses, e aqui no Brasil como Tio Spook. Quem me deu esse apelido foram, obviamente, os adolescentes, né? A molecada do canal, que gosta do tema de terror. Então, como é Spook Houses, virou Tio Spook. E ficou Tio Spook. Como é que começou esse trabalho seu por interesses também de fenômenos voltado para assombração, para espíritos? Como começou Na isso, Rodrigo? verdade, o meu trabalho junto à internet é uma coisa, o meu trabalho na vida Sim. real começou há muito tempo atrás. Nossa, eu nasci em 1975. Então, aos 16, 17 anos, eu fui levado ao centro espírita, comecei a desenvolver, fiquei 10 anos entre o kardecismo e a Umbanda, fui para o budismo, fui para o judaísmo. Então, eu estudei as religiões apanhando. Só depois é que eu fui fazer ciências da religião, teologia e outras matérias acadêmicas para me especializar na área. Mas eu entrei na internet para corrigir um vício, um erro das pessoas. Nós temos na internet hoje, talvez, milhares de canais que tratam o sobrenatural como algo assustador, amaldiçoado, algo atrelado a fenômenos fantasiosos e grandes mentiras. E como eu já tinha uma educação muito grande dentro da espiritualidade e ter passado por ordens esotéricas ao longo de 12 anos e toda uma bagagem espiritual, eu falei, não, isso aí está muito errado. Então a proposta era desmistificar as idiotices e tentar traçar um padrão lógico para que as pessoas entendessem que a espiritualidade não é algo para a gente temer, é algo para a gente complementar a nossa vida. E as pessoas hoje temem muito a ideia da espiritualidade, onde as religiões tentam desmistificar esse viés fantasioso que nós temos. E eu sempre falo que um dos erros mais crassos e complicados é quando a pessoa ela separa o que é a espiritualidade das religiões, onde a gente gera o fanatismo, onde a gente gera a idolatria, onde a gente gera erros, achando coisas absurdas de crendices populares, onde elas nunca existiram. Então, quando você estuda a religião, você não vê tanta coisa absurda quanto no universalismo da espiritualidade. E isso é que impressiona.
Então, por exemplo, sei lá, pessoas que incorporam duendes, você fala, cara, não existe. Por quê? Porque o duende é um arquétipo da natureza criado pela mitologia nórdica, onde traz toda a ideia do conceito dos representantes da natureza. Eu não vou incorporar uma samambaia, é meio difícil. Então, é, e aí desmistifica essa ideia. Que espírito é você? Eu sou uma samambaia, pronto, aqui. Como é que vai Pô, eu sou incorporar? um chorão, não é? Tem uma coisa que é o chorão. Então, assim, parece engraçado, mas é triste. Quando a gente vê as pessoas aplaudindo fenômenos que, academicamente falando, a gente chama de fenomenologia. Às vezes são só, ou realmente a pessoa acha que é, e aí pode ser um problema clínico, ou é somente o cara querendo fazer uma gracinha na internet para atrair públicos. Então a gente tem que desmistificar. Então, quando cai na minha mão um negócio desse, claramente eu transformo em um momento engraçado, mas eu explico que Uhum. existe essa separação do fenômeno, o que é o fenômeno, a mente da pessoa que quer ser uma samambaia, sem problemas, mas tem que avisar que não tem nada a ver com a espiritualidade. É um pino que às vezes bateu ali errado e ok. Mas é isso que então o canal ele traz esse enredo mais de esclarecer. Então eu tenho 35 ou 36 playlists, onde eu falo, por exemplo, objetos amaldiçoados. Então, as pessoas falam, bonecas podem ser amaldiçoadas? Pô, não sei, me traz uma boneca e vamos ver. Então, tem o boneco Robert, tem a boneca Annabelle, tem essas bonecas que a gente pega para analisar e eu explico. Tem coisas interessantes no mundo em que a gente não sabe, e quando cai vídeo sobre a Tailândia, ou mesmo figuras emblemáticas da China e toda a mitologia criada no Oriente, pô, tem um prato cheio para a gente poder compreender que o mundo ele tem uma abertura maior de espiritualidade que a gente pode aprender com muita coisa legal. Então, eu tenho todas essas playlists e tento trazer um conceito mais pé no chão para as pessoas. Ô, Rodrigo, e o que te fez, né, durante esse processo a trabalhar, no caso, também, né, na internet, trazendo esses mistérios, ou melhor, a busca, né, por esses fenômenos e trazendo também, eu sei que você acabou de falar aí do seu estudo, né, da parte acadêmica, mas o que te fez interessar para fazer, por exemplo, um canal sobre isso? Foi uma motivação baseado em mentiras. Realmente, assim, eu vi muitas pessoas entrando em casas assombradas e vendo, sei lá, manifestações que não existiam, coberta correndo atrás de uma pessoa, um cara com o- uma corda Showzinho, puxando né? lençol e tal. Eu falei, gente, eu adoraria que a minha coberta levantasse assim à noite e saísse para pegar um copo d'água e voltasse, mas a minha coberta não tem sede. Achava isso interessante, mas as pessoas começaram a achar que aquilo era verdade. E eu falei, meu, já aconteceu com você? Não. Então não é uma verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existem fenômenos que fazem parte da nossa jornada ao longo da vida. Eu, Uhum. obviamente, aos 50 anos, eu tenho muitas histórias que eu não sei explicar, mas que eu não vou trabalhar como uma verdade absoluta porque aconteceram quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu não sei o que era. Então eu prefiro não abordar. Então eu trago isso para as pessoas como uma criança vê o mundo espiritual. Uhum. Como um adulto vê o mundo espiritual? Qual é a bagagem que nós temos para tentar justificar essas impressões? E o pessoal adora, porque percebem que, às vezes, alguns fenômenos que nós vemos, como o copo andando sobre a pia, no Uhum. começo, quando você é criança, você fala, mãe, o copo está andando. E depois, quando você tem aula de física, você descobre que aquilo é o atrito, que é simplesmente a água sobre a pia que faz com que o copo consiga se mover. Aí você fala, putz, a coisa ficou mais divertida quando a gente acha respostas. E aí eu fui estudar graças a uns escritos, por exemplo, coisas sobre teologia. Teologia sempre foi um grande, assim, um meio de tratar a população ou castrar a população. Quando a gente fala de teologia, a gente fala sobre a igreja, o domínio da igreja, o poder da igreja. Muitas pessoas falaram, pô, você conhece de teologia? Eu falei, bom, eu vou fazer as especializações. Ao longo de um ano, eu fiz acho que 5 ou 6 especializações em teologia, e aí eu trouxe literatura, material para as pessoas entenderem e desmistificar os conceitos da Bíblia. E isso faz com que as pessoas entendam a sua própria religião com o pé no chão.
onde os ditos milagres, na verdade, eles são só parábolas para ressignificar conceitos em que nós não sabemos. Veja, eu estou lendo os livros do Apocalipse recentemente, né? Eu estou fazendo uma pesquisa acadêmica sobre os livros de Ezequiel, Isaías, Daniel, João e tudo mais, que fala sobre o Apocalipse. É literalmente uma parábola, onde vai falar sobre Nero e vai falar sobre a Babilônia. Vai falar sobre os conflitos dos romanos, as guerras, a comunicação junto às sete igrejas que foram levantadas naquele período, e que a gente nunca soube disso. Quer dizer, quem sabe fica quieto, porque se baseia nos fenômenos de que um dragão saiu da água com 7 cabeças e destruiu Roma. Você fala, caracoles, mas cadê o Tiamat que eu quero ver? Só tem o desenho do Vingador, do Caverna do Dragão? Não é possível, Tiamat, aparece aí. E aí a gente descobre que era simplesmente o símbolo do Império Romano, com os brasões dos dragões, em que, na verdade, quem ateou fogo em Roma foram os cristãos. Então, quando a gente descobre pela teologia essa beleza, você fala, puta, como eu sou idiota, né? Eu me baseio muito em fenômenos que, na verdade, não são fenômenos, mas é a história em que tenta abrilhantar os conceitos por meio de parábolas. Então, isso é muito legal, quando você desmistifica e se você fala, cara, eles eram mais humanos do que nós, entendeu? E aí eu me divirto com esse tipo de enredo, trago para as pessoas, e claramente tem gente que odeia, e tem gente que fala, puta, você me salvou de uma loucura. Porque você lê um livro desse e você fala, cara, não é possível que Nárnia estava ali há 2000 anos atrás, a gente não sabia. Rodrigo, e quando você começou a fazer esses vídeos, não sei, sei que tem mais de 4.000 vídeos, né, o seu canal, você lembra qual foi o primeiro vídeo e como foi para você, no caso, fazer o primeiro? Como é que foi? O primeiro eu fiz e já saiu do canal. Já? Por quê? Porque eu assusto as pessoas. Veja, o primeiro vídeo foi na casa de um dos meninos da produtora, tá? Quando a produtora, a gente firmou uma parceria, eles eram pessoas, assim, na época, né, que eu tinha contato, hoje eu não tenho mais, mas o Maurício, o João, eles são pessoas maravilhosas, foram muito atenciosos comigo, me ajudaram bastante. Eles falaram, ó, o primeiro teste vai ser na nossa casa. Eu falei, tá bom, então escolhe a casa. A casa foi do Maurício, que é uma casa em construção, que ele acabou herdando, e ele estava reformando a casa. Cheguei na casa, eles filmando tal, e eu falei, posso falar tudo? Posso falar tudo. Certeza? Certeza. Beleza. Entrei no primeiro cômodo, que era uma sala, eu falei, ó, seu tio sentava exatamente aqui, ele olhava para a garagem e via a movimentação. Aí o Maurício olha para a câmera e fala, a sala está destruída. Como é que você sabia disso? Pelo registro da forma pensamento da pessoa, você consegue pegar. Aí eu entrei no outro cômodo e eu falei, aqui temos um problema. Por quê? Nós temos uma que está virada no canto e ela está com a pele pálida, ou significa ela morreu asfixiada. Aí o Maurício mandou cortar a gravação. Aí o que foi, Maurício? Meu irmão morreu asfixiado. E aí pesou o clima. Eu falei, ok, você mandou falar, eu falei, tá? Ele falou, não sabia que ia ser tão profundo assim. E aí o vídeo foi editado, depois o Maurício fez um outro vídeo explicando o porquê da edição e a veracidade do que foi encontrado, e que assustou um pouco ele. E aí a gente acabou indo na casa de algumas pessoas, mas eram casas em que eram sorteadas as casas das pessoas do canal, e algumas casas eram em periferia, e teve um dia que eu quase fui assaltado, e aí eu parei de ir na casa das pessoas, e hoje é um serviço em que a análise acontece cobrada, é um valor simbólico em que eu vou analisar a casa das pessoas pela internet. Então o cara me manda o vídeo, eu analiso a casa pelo vídeo e eu descrevo isso. Você gosta de fenômenos, né? Hoje chegou um depoimento que eu acho que você vai gostar. Deixa eu pegar aqui. Algumas pessoas contratam os serviços, eles relatam fenômenos em suas casas. Primeira coisa eu trabalho com terapias complementares, são técnicas chinesas, indianas e claramente budistas do Tibete,
em que aqui no Brasil eu tive que ter a permissão do Ministério Público para poder trabalhar com elas, tá? Eu tenho a permissão do Ministério Público assinada, bem como eu tenho especialização em psicanálise, neuropsicanálise, psicanálise clínica, eu fui para psicologia, fui para outras áreas para poder trabalhar com isso. Desculpa, Rodrigo, só interrompendo. No caso, autorização para poder trabalhar com porque técnicas? Sim, porque eu trabalho na linha de frente. Eu trabalho atendendo pessoas com doenças terminais, pessoas com doenças sérias de saúde, que podem ir, hoje vão desde uma simples gripe até câncer, tá? E aí eu tive com o Ministério Público, me reuni com eles, porque eu tenho registro junto ao SUS, então eu posso atender junto ao SUS e atender a população brasileira. E eles precisam saber quem são as pessoas que atendem junto com essas técnicas. Então, em 2006, surgiu as práticas integrativas complementares aqui no Brasil. Sim. Que depois disso tornam-se outras portarias que envolvem acupuntura, auriculoacupuntura, massoterapia, medicina antroposófica e outras técnicas complementares e que hoje são utilizadas junto ao SUS para atender. São 3 pilares que nós temos no SUS, tá? Prevenir, promover e recuperar a vida. Quem recupera a vida hoje são os médicos. Prevenir e promover, qualquer pessoa ligada à área da saúde consegue ajudar as pessoas. Por exemplo, um professor de educação física, ele vai te ajudar a perder peso. Com isso, você reduz a hipertensão, você reduz as pressões arteriais e você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Ele não precisa ir para o hospital para escutar isso do médico. Então, a gente tem uma outra linha de frente. Então, eu atendo as pessoas na linha de frente. Eu tenho alguns serviços em que as pessoas contratam. E esses serviços, as pessoas nunca sabem quando vão ser atendidas. Eu evito o efeito placebo e evito a expectativa do indivíduo. Então, ela contrata o meu serviço. Hoje veio um depoimento de uma moça no canal, dizendo: "Oi, Rodrigo, espero que você esteja bem, tá? O nome dela é Maria. Você fez a limpeza da minha casa e no mesmo instante em que eu percebi o seu e-mail confirmando o trabalho, meu filho de 2 anos, autista não verbal, levantou da cama pela primeira vez. Ele sempre teve muito medo de sair sozinho, mas justamente naquele momento acordou, se colocou em pé na cama, algo inédito para nós. Isso já faz alguns dias. Sempre acompanhei seus vídeos pelo celular, mas meu filho nunca tinha te visto. O pai dele assistiu muito o YouTube e ele nunca demonstrou interesse. Sempre fica brincando, distraído ou apenas olha para a TV sem se envolver. Porém, depois da mudança para a casa nova, coloquei o seu vídeo mais recente na televisão e pela primeira vez, dia após a limpeza. Para minha surpresa, ele reagiu de uma forma inesperada. Ele apontava para você e falava, a ti, como se fosse aqui. Que é como se ele se refere a algo que conhece ou deseja. Ele disse, é o tio Spook, sem saber quem eu era. E nesse momento, ele ria e batia os pés de alegria. Essa é exatamente a forma como ele reage quando encontra alguém conhecido. Ele nunca me viu, mas ele sabia que era eu no quarto atendendo ele ao longo da madrugada. Eu trabalho das 9 às 4 da manhã todos os dias. O que me deixou pensativa foi que justamente no momento da limpeza, ele teve essa mudança repentina de comportamento e depois, ao ver você no vídeo, reagiu como se estivesse reconhecendo alguém familiar. Minha dúvida é, será que, de alguma forma, ele conseguiu te perceber durante o processo da limpeza de casas? Porque eu projeto a minha consciência na casa das pessoas. Sim. E aí as pessoas têm essa percepção de que alguém está lá. Então, esse é um dos centenas e centenas e centenas de relatos que eu recebo diariamente. Olha que coisa linda. O menino nunca me viu. Ô, Rodrigo, esse trabalho, no caso, aí, é o trabalho em particular, no caso. Ela contratou seu trabalho e você fez isso... Eu atendo centenas de à pessoas. distância. Sim, eu atendo centenas e centenas de pessoas por meio de técnicas complementares. Uhum. E são técnicas ligadas ao budismo tibetano. E do budismo tibetano eu tive acesso às Filipinas, à China e à Índia, porque as técnicas estão conectadas. O budismo, o Tibete, ele faz rota de passagem da Índia e da China, por estar no norte da Índia,
e perto, então, ali na fronteira com a China. E muitos reis daquela época tiveram contato com a Ayurveda, com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, que seria o livro vermelho, o livro amarelo utilizado na China para os tratamentos complementares, seja ervas, seja técnicas de massoterapia ou coisas desse tipo. Então, tudo está muito conectado ali. E eu tive desde 2007 acesso a técnicas desse tipo e comecei a abrir portas para poder atender. Então, antes de entrar no YouTube, eu já atendia pessoas há muito tempo. Aos 17 anos, eu já estava atendendo pessoas. Sim. E o YouTube, eu abri portas para que as pessoas, então, me vissem. Falassem, olha, eu posso te ajudar. Então, você percebe que, assim, é algo bem impressionante isso. E, claramente, não é o espiritismo, não tem nada ligado ao espiritismo. Sim, ao budismo tibetano, que é uma das religiões mais antigas do mundo. O fenômeno em si, ele atrai o público, né? E a curiosidade, porque eu acho que quem nunca, né, pelo menos entrou no lugar, sentiu aquele arrepio, ou então a presença, ou percebe que na casa, né, tá acontecendo algo que não é saudável, tem muita briga, tem muita confusão, a pessoa fica irritadiça. Então, eu queria aproveitar disso e que você falasse pra gente como é que você identifica quando você está numa casa, por exemplo, seja fisicamente ou projetando mentalmente, como você identifica a energia da casa, né? Você entra na casa, você percebe antes, tem alguém ali que protege, tem alguém que tenta segurar a porta para que você não entre, como é que funciona? Presencialmente, quando eu ia na casa das pessoas, acontecia coisas estranhas e que, eu vou te dar, assim, eu não sei explicar certas coisas, eu acho que certas coisas não tem nem explicação, até porque elas acontecem pela sua natureza. Teve um dia, essa gravação, acho que foi a 5ª limpeza de casas que está no canal, na playlist, que era um rapaz que tinha muita raiva, mas muita raiva, muita, muita, muita. E ele me acessou dizendo, olha, eu quero que você venha gravar aqui em casa porque eu não sei o que é. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui. Isso era, acho que a gente ia no domingo para gravar de manhã. Eu cheguei do trabalho sexta-feira e eu acabei dormindo no sofá. Coisa raríssima acontecer, eu não durmo em sofá, mas eu apaguei. E eu vi realmente uma presença vindo. E demonstrando que eu não fosse na casa do cara. E eu vi a característica desse ser perfeitamente. Fiquei quieto. No domingo fomos lá gravar, eu e o pessoal da Ponto 25 Filmes. Cheguei lá e eu comentei com o cara, é muito estranho, porque eu vi uma figura assim, 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 que não queria que eu fosse aqui, vim pra cá, na tua casa. Ele falou, você viu também? Eu falei, como também? Ele tá no meu quarto, eu vejo ele todos os dias. Eu falei, uou, muito legal aprender com isso. E esse vídeo tá no canal, foi publicado. E aí eu faço com que eles tenham essa percepção sensorial. Então, eu faço com que as pessoas despertem a percepção para que existe algo. Então, na hora eu faço brincadeiras, testes e experiências com as pessoas para que elas tenham essa sensibilidade. Ó, tem algo aqui ou não tem algo aqui? Estou sentindo ou não estou sentindo? Eles despertam. Porque nossos olhos, eles são projetados para ver realmente a matéria que está ao nosso lado, mas não essa sensibilidade. Nós ignoramos essa percepção, que é isso que você falou, o nosso sexto sentido, ou o sentido aranha, né, do famoso Peter Parker, que é tipo, tem alguma coisa que vai acontecer, estou sentindo alguma coisa, tal. Nós ignoramos isso. Então, faz com que as pessoas despertem essa consciência, mas não tomem como um fator único, mas que elas consigam entender por meio das experiências. Hoje, como tudo é feito à distância, as pessoas nunca sabem quando vão ser atendidas e a análise, ela é feita de uma maneira bem interessante, porque muitas pessoas questionam, né? É possível fazer uma análise por vídeo da mesma maneira que presencial? Ah, não, mas é por pixel e tudo mais, uma grande idiotice, porque é a mesma coisa que eu estou vendo você. Eu sei o que tem na tua casa porque eu estou vendo a sua imagem. Então, eu estou vendo o que está atrás de você da mesma maneira que você está vendo a minha estrutura atrás de mim. Se tiver alguma coisa passando por aqui, a minha percepção, ela consegue detectar. Quando você está no centro espírita kardecista, você vai aprender a desenvolver as percepções por meio das sensações, que é o arrepio, que é o famoso, não, alguma coisa passou aqui por mim, alguma coisa passou a mão no meu bumbum, eu não sei. Você sente que tem algo, é a percepção ao seu redor. Eles exploram essa percepção, criando, então, essa ideia de uma abertura no corpo de energia, fazendo com que
você consiga ter as emoções e os pensamentos do que está passando por você. Quando eu vejo, então, o registro da energia na casa de uma pessoa, eu vejo as formas de pensamento criadas por meio dos pensamentos dos indivíduos e, claramente, os seres que estão lá. Então, eu vejo, geralmente, o cachorro pelo rabo e não pela cabeça. Então, eu vou ter que olhar e falar, ok, aqui nós temos um obsessor de raiva e ira. Isso significa que ele foi atraído pela casa por alguma coisa. Ou as pessoas demonstraram sua raiva e ira, ou tem alguém muito bravo com esse indivíduo. Então, eu trato sobre isso. Então, quando eu descrevo e faço o relatório da casa das pessoas, eu demonstro exatamente isso. Se você quiser, eu recebi ontem um relatório novo, e até vou publicar isso no canal, e eu posso te descrever como é feita a análise de casos. Você tem Sim, por interesse? favor. Claro, claro. Estamos aqui. Não, sim, é Estamos só para... aqui à sua disposição, vai. Não, eu vou... Se Então, puder fazer, ótimo. Não, eu vou te mostrar. O rapaz Vitor, ele me contratou para fazer a análise da casa dele. Então, ele fala, tio Spook, quanto é? X. Ele me manda o vídeo. Eu tenho até 30 dias para entregar essa análise para ele. Tá? Por quê? Porque meu foco é tratar pessoas com câncer, estados terminais, pessoas que estão enfermas. Sem problema. Não é o carro-chefe a análise. Aí eu descrevo o seguinte para o cara. No início da gravação, temos uma presença que se encontra junto à porta de entrada da casa, onde estão os sapatos na lateral do sofá. O apartamento dele deve ter em torno de 50 metros quadrados, e acho que tinha 2 quartos, sendo um escritório, uma cozinha junto com a sala, tá? Bem pequeno, 50 metros quadrados. Tal ser plasma como uma figura jovem, com cerca de 20 anos de idade, mas com poucas características que determinam seu gênero. Por quê? Alguns seres, eles apresentam como se fosse uma massa densa, como um vulto mesmo. Só que você não vê o rosto. É a famosa sombra. Sabe quando você olha para o canto e você fala, cara, eu tô com a sensação de que tem alguém me observando. E sempre tem na fresta da porta. Geralmente são esses que ficam só observando de canto. E eles passam como se fosse um vulto pela pessoa. Beleza. A situação ocorre por meio de quem senta diretamente no canto da sala, sendo completamente possessivo junto à pessoa, principalmente se for masculino, passando a agir com raiva, ira, agressividade a quem se aproxima. Existem certos obsessores que eles morreram no estado de raiva. Por quê? Vamos supor que você trabalhou a sua vida inteira e ganhou muito dinheiro. Você tem 100 milhões de reais e você morre repentinamente. Como é que fica a consciência de uma pessoa que não gastou 100 milhões de reais que ele gostaria de gastar e que trabalhou a vida inteira para lutar, para conseguir ter uma casa legal, um carro legal, ter bens para ajudar a família e tudo mais? Geralmente, quando essas pessoas morrem, não entendem que a riqueza, ela complementa a sua vida. Ela não sobrepõe a sua existência. Elas morrem e ficam no estado perturbado junto ao mundo espiritual. E elas podem potencializar a nossa raiva. Podem fazer com que você fique agitado, inquieto, e você não sabe disso. Você tem explosões de raiva ao seu redor e você não sabe o porquê que isso acontece. De novo, existem problemas físicos, emocionais e mentais. Descartando essas 3 possibilidades, aí a gente tem o critério espiritual, que é o famoso vamos acionar o tio Spook. É o que muitos médicos fazem. Ó, eu tô te mandando um paciente que eu não sei o que é. Você pode olhar para mim? Beleza, tá? Então, inicialmente leva irritação de pele, manchas, dores de cabeça, seguido por problemas de articulação e, claramente, isso leva a desequilíbrios emocionais. Sala de jantar. Tinha uma outra presença no canto direito, tá? Perto de um símbolo que era um olho grego pendurado na parede, tá? Esse era um obsessor feminino, com cerca de 1,68 m de altura, magra, pele bem pálida, e que carrega tristezas, mágoas e depressão. Em 1900, quando Freud começou os seus estudos com as pessoas, ele descobriu que nós estávamos vivendo uma época de depressão. 1900 na Europa foi um período muito pesado para as mulheres que eram vistas como uma escada para o seu marido. Enquanto o marido trabalhava, a mulher ficava em casa, castrada, não conseguia fazer nada e ela ficava frustrada dentro das obrigações do lar, de cuidar da família, lavar a louça, arrumar a casa e esperar o marido. Então, elas não conseguiam se expressar pela música, não conseguiam ir atrás do trabalho, não conseguiam ter a sua expressão. Isso gerou uma crise de histeria monstruosa naquele período.
Hoje, muitas mulheres carregam essa marca da histeria, porque ficam presas ainda à sua matéria e não conseguem sair de suas, às vezes, obrigações de uma sociedade que impõe regras e condutas as mesmas, ou ainda submissas ou submetidas aos maus tratos dentro da casa masculina, né, do poder do homem, em que age de uma maneira muito ruim a elas. Sua presença demonstra situações pessoais que passou em vida e após o seu falecimento passa a vibrar junto aos moradores do local a mesma energia. Pessoas que permanecem nesse local ou mesmo junto as pessoas que podem, então, potencializar esses problemas emocionais. Até mesmo apertos no peito, problemas respiratórios e vontade de chorar. Seguindo, onde tinha um escritório montado que eram 2 computadores e uma janela. O que foi identificado eram formas de pensamento, muitas, assim, em volta. Eu falo, essas formas de pensamento estão relacionadas à atividade da pessoa, todas relacionadas à mente, como criatividade, raciocínio e imaginação. Todavia, quem senta ali passa por uma agitação muito grande e que acabava atraindo certos seres por meio de problemas que carretava, problemas emocionais. Uma dessas foi uma mulher alta, que era observada, com cerca de 1,75 m, magra, e que pode se aproximar das pessoas que aí sentam e se conectam diretamente ao sistema respiratório, base da coluna. E sua ação pode ser percebida pelos problemas de saúde junto aos locais destacados, além de humor, irritabilidade e impulsividade. No último quarto, temos 2 travesseiros sobre a cama, tal, tem uma presença que está entre a janela de alumínio e a cabeceira da cama. Esse é um obsessor feminino que está aguardando quem dorme no local retornar. Sua forma apresenta traços de animais, com mãos e estrutura facial. Isso é interessante você entender. Quando a gente entra no espiritismo, o espiritismo kardecista, ele nos vicia dentro de uma tela mental em que todas as pessoas de branco são boazinhas e as pessoas que plasmam com uma energia densa são ruins. Isso é um viés kardecista muito ruim. Por quê? Porque Kardec, numa revista espírita, identifica que todos que nascem na África são espíritos ruins. Por quê? Porque são negros. E eles trazem, então, a representação da sua alma na pele. Isso é verdade. Isso está numa revista espírita, escrita pelo mesmo. Na verdade, a consciência, ela vai remoldando a sua estrutura espiritual. Quanto mais a gente muda a vibração e nos tornamos mais emotivos ou mais ligados às emoções, mais mudamos a nossa estrutura e nós criamos traços de animais. Quanto mais nós entendemos que a vida ela dura cerca de 80, 90 anos na sua existência natural e que a gente tem que se divertir, curtir a vida de uma maneira saudável e tocar a vida aprendendo coisas, construindo coisas, nos educando, sendo civilizados, construindo caráter em muitos aspectos, a gente não fica aqui, a gente reencarna rapidinho, pois nosso apego existencial deixa de acontecer. E nós, então, nos tornamos espíritos, consciências mais lúcidas, ok? Mas existem espíritos obsessores que plasmam de branco, existem espíritos obsessores que plasmam, então, com a cor mais densa, mais escura. Mas existem obsessores de branco, sim. Então, eu descrevo essa figura. É um obsessor feminino que está aguardando quem dorme no local retornar. Sua forma apresenta traços de animais, com mãos e estrutura facial já remodelada, e está ligado à raiva, a ataques, à agressividade, e que afeta, então, a garganta e os olhos da pessoa, tá? Bem como o estômago, causando refluxos, gastrite, ansiedade e nervosismo, tá? No último quarto, um obsessor que está frente à porta, e a sua forma é alta, com 1,80 m de altura, estrutura bem larga e sem características físicas que determinam seu gênero. Sua vibração demonstra ser um obsessor de vícios, como álcool, cigarro e jogos. Sim, existem obsessores de vícios que trafegam em lugares como bares, como Cracolândia, em lugares desse tipo, porque eram pessoas que consumiam isso e passam a buscar a vibração após a sua morte. Eles podem levar dores musculares, como bem articulações, problemas do sistema nervoso e pesar sobre o corpo. Você quer ver a resposta dele? Por favor. Vamos ver o desfecho disso. Tá aqui, tá? Ele me mandou dizendo, primeiramente quero agradecer, tal, fique à vontade para publicar isso no seu canal.
Noite dos procedimentos, né? Então, na noite específica da limpeza, eu estava trabalhando cerca das 2 horas da manhã e senti muito sono. Do nada, do nada. E apaguei e dormi. Durante o sono, tive a impressão bem leve de alguém entrando no quarto e senti um tipo de vibração. Isso aqui pode dizer assim, bem sutil, e pensei, é o tio Spooky. E realmente, quando acordei de manhã, me deparei com o seu e-mail informando a realização do procedimento junto à análise da residência. Olha que loucura. Ao acordar, quando acordei, eu me senti extremamente disposto e leve, algo que eu sempre lutei contra, porque a indisposição e a falta de energia do meu dia a dia sempre foi presente, né? Mesmo fazendo reposição de vitamina D, de acordo com os médicos, pois sempre estava abaixo do normal. Parecia que o ambiente da casa estava mais leve, claro, e até maior. Minha namorada, que mora comigo, teve até dificuldades para acordar de tanto sono. Até estranho que ela dormiu muito cedo. A resposta da análise de casa. Bom, lembra então, onde tinha aquela energia daquele ser perto da porta de entrada, junto aos chinelos que estavam no chão, tá? Em relação à primeira presença, acho até me estranho porque dificilmente a gente senta naquele sofá. Geralmente a gente fica em outros cômodos, mas pelo sofá ter sido comprado usado, pode ser que esteja atrelado ao objeto. Interessante que quando eu gravei esse vídeo, me propus a tentar identificar onde tinha alguma presença, como você sempre ensina nos vídeos, porque eu ensino nos vídeos as pessoas terem essa percepção das casas e o que tem dentro de suas casas. E durante o exercício, foi exatamente esse lugar que você apontou que me chamou bem a atenção. Bem em cima dos sapatos, ao lado esquerdo da porta. Mesmo não me considerando sensitivo, nossas percepções foram similares. Costumo ter dor de cabeça frequentemente e, recentemente, em exames periódicos, o ácido úrico estava alterado, que também pode acarretar em problemas de articulações que batem com os possíveis sintomas gerados pela presença, descritos por mim. E isso que eu não sei quem é essa pessoa, eu só vi a casa. Já em relação à presença da sala, bom, eu não me considero uma pessoa depressiva ou que vibra a tristeza, mas é claro que nós temos altos e baixos. Inclusive, recentemente, eu estava dormindo e abri os olhos e vi uma silhueta com essas mesmas características que você descreveu. No quarto dos computadores, geralmente, eu e minha namorada usamos para trabalhar, ambos na área da tecnologia, e jogar de vez em quando. Então, faz sentido esse tipo de formas de pensamento relacionadas a raciocínio, criatividade e imaginação. E por coincidência ou não, uma semana depois da gravação do vídeo, nós dois ficamos doentes de gripe forte e bem debilitados na questão respiratória, que também pode ter causado por essa presença. Agora, no quarto da minha irmã, aquele que tinha os 2 travesseiros, eu fiquei até arrepiado quando eu li, pois foi extremamente cirúrgico. Antigamente, morávamos, então, os 3. Minha irmã, eu, né, que sempre dormiu nesse quarto, e nossa mãe, que nunca foi fácil de lidar. Ela sempre teve surtos bem extremos na convivência. Ansiedade, chegou até a automutilar na adolescência. Há cerca de 2 anos atrás, ela mudou de país e nem pretende voltar, o que explica a presença. Antigamente, moramos eu e minha irmã, que sempre dormiu no mesmo quarto, e nossa mãe, e estávamos até aguardando o retorno dela. Vale ressaltar que ela sempre teve problemas de refluxo e também saiu do Brasil com uma doença nos olhos, herpes ocular viral, e até dias de hoje volta a aparecer, o mesmo que eu descrevi. Achei isso bizarro, pois acompanho seus vídeos e não me lembro de ouvir esse tipo de consciência relacionada à histeria, o que então poderia afetar os olhos, muito certeiro na análise. E vale ressaltar que nossa mãe sempre foi espírita kardecista e já citou algumas vezes uma presença parecida com essa que eu descrevi, então suponho que seja ela mesma. E já a relação obsessor de vícios também faz sentido, pois há pouco tempo eu comecei a fumar. A região que ela sentava no momento da gravação e próxima à região que eu deixo os cigarros e o cinzeiro. Coincidentemente, no momento que estou escrevendo, eu estou com dor muscular e pesar extremo, principalmente nas costas e ombro esquerdo, que já dura mais de uma semana. Você viu que coincidências monstruosas
somente observando um vídeo. Então, Sim. eu analiso sempre o cachorro pelo rabo, porque eu não vejo, Adorei. vejo ele sempre na parte oposta, e as coisas batem. Isso é um fenômeno? É um dom? Não. Uhum. Isso é uma habilidade adquirida dentro do budismo tibetano. O budismo tibetano, ele não foca habilidades a serem desenvolvidas, elas nascem, afloram naturalmente junto às pessoas. O que eles focam é simplesmente as práticas, as cerimônias, as meditações, as realizações que você vem obter por meio das práticas que ele se predispõe. Só que nesse interim, as pessoas começam a despertar essas sensibilidades por meio do refino do corpo de energia, o refino da mente. Você tira os vícios da mente, você desbloqueia as camadas mentais e você consegue, então, ter essas percepções. Qualquer um consegue? Qualquer um. Não é um dom, é uma habilidade que qualquer um... É que nem jogar bola. De tanto jogar bola, uma hora você acerta o gol. Uhum. É exatamente isso. Né? Ou de tanto estudar jazz, tem uma hora que você consegue tocar uma música de jazz. Ô, Rodrigo, você falando aí já sobre as questões obsessivas, né, que é o que geralmente se encontra, né, numa casa, ou a forma pensamento, você falou aí, me diz uma coisa, como é que acontece essas obsessões, ou como pode acontecer essas obsessões numa moradia, numa casa? Claro. Veja, primeiro lugar que a gente tem que tomar cuidado é onde a gente mora. É Uhum. complicado porque, claramente, a gente mora onde dá, né? São Paulo cresceu Sim. bastante, onde dá a gente está morando. Mas quando eu tive aula de Feng Shui junto com os chineses, eles sempre falaram, né? Toma cuidado com cemitérios, embora eu ache a vizinhança maravilhosa, né? Cemitério sempre vai ser a melhor vizinhança do mundo. Nunca tem um barulho. Muito calmo, né? Realmente ali, ó, Estão no o on feliz o tempo mora. todo. Om, Eu aqui. adoro. Cemitério para mim, eu ainda vou morar perto de um cemitério, assim de frente para um, porque é maravilhoso, vizinhança boa, né? Aquele ar mórbido e morto. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque é o lugar onde você coloca o corpo em decomposição. O corpo em decomposição libera, obviamente, diversos gases, libera metano, libera substâncias ali para a atmosfera e atrai seres do mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. Além das formas de pensamento que nós despejamos em cemitério, pelos medos, porque é onde estão os mortos, pela superstição, que é onde você vai encontrar Exu, Pombagira, Obaloaê, que é o Senhor dos Mortos e tudo mais, quer dizer, as cerimônias observadas ali, as oferendas em portas de cemitério pelos ritos afro, e tudo isso atrai seres do mundo espiritual. Hospitais também são lugares muito ruins. Então, nossas casas estão sugestionáveis não somente a energias internas, mas externas. Uhum. Então, a vizinhança atrapalha. Se eu tenho vizinhos que bebem, fumam, usam drogas, claramente os seres vão entrar na minha casa. E eu sempre falo para eles, ó, minha casa não tem absolutamente nada. Não fumo, não bebo, não uso drogas, minha vida é chata. Então, assim, procura sempre um outro vizinho. E funciona. Sempre, raramente tem coisas aqui. Então, existem esses fatores externos que levam seres para dentro da sua casa. A curiosidade deles é impressionante. Então, veja, eu sempre falo para as pessoas que a limpeza de casas ela vai acontecer do passado para aquele momento em que a gente faz. Então, eu vou tirar as energias que estão antes da sua casa. Depois é algo que é mais complicado. Por quê? Porque os espíritos eles trafegam. Existe proteção? Nenhuma. As pessoas sempre perguntam, qual é a melhor proteção para casa? Eu falo, um revólver, porque você pode ter certeza que na sua casa, se souber que você tem uma arma. Entendeu? Então, é assim, se você for o cara no prédio tem um revólver, você pode ter certeza que nem o porteiro vai olhar para sua cara. É a melhor coisa. Mas como ninguém pode ter um revólver assim tão facilmente no Brasil, então a gente está sujeito a qualquer coisa. Trevo de quatro faz, não vai fazer. Figa faz, não faz. Olho grego faz, não faz. Quer dizer, um monte de patuá não vai fazer diferença. Teve um cara que me perguntou, se eu jogar água benta num espírito, eu falo, o espírito não é vampiro. Então, o máximo que você vai ver é o espírito falando, porra, você me sujou. E misturado no varal, secando as suas cuecas ali.
porque não vai adiantar, entendeu? É tudo crendice popular. Qual a melhor forma, então, da gente combater isso? Conhecer. Quando a gente desmistifica e começa a conhecer quem eles são, o porquê que eles estão aqui, você gera um fator que, dentro do budismo, é o principal, que é compaixão. Quando você desenvolve a compaixão por todos os seres, você entende que o seu futuro pode ser aquele. Então, você começa a fazer as práticas dos mortos dentro do budismo. Cada consciência búdica, e uma delas está aqui, em cima, que é essa tanca gigantesca, essa tanca veio do Tibete pintada para mim, eu que encomendei. Ela é pintada à mão. São consciências búdicas em que cada prática tem uma parte que está ligada a como encaminhar os mortos. Então, existem cerimônias que nós fazemos com incensos. Eu tenho incenso de carne dentro de casa, pra você ter uma ideia. Para exatamente os espíritos que são mais irados. Eles vêm, eles são atraídos, eu encaminho eles por meio das práticas compassivas. Então, o budismo, ele traz essa beleza da gente poder sair do medo e ir para o conhecimento. Então, você entende, você cria uma simpatia, você fala, pô, cara, eu entendo o que você é, eu vou te ajudar. E as pessoas correm de fantasmas. Eu não, eu falo, pô, eu queria que tivesse mais fantasmas aqui, porque eu conseguiria trabalhar exatamente essa questão de continuar o processo de encaminhamento. Isso é a beleza, entende? A gente vive numa crendice popular eterna, fugindo dos nossos medos. Quando você enfrenta os seus medos, não tem mais graça. Você fala, eu não tenho mais medo disso. Vou ter que achar alguma coisa para temer, porque você perde a temerosidade disso. E aí, na casa das pessoas, eu sempre falo, né? Identifica as alterações. Sempre pensamentos destrutivos, pensamentos que afetem o seu emocional e fazem com que você tenha somatização de enfermidades. Então, às vezes temos doenças que nós não conseguimos sair. E você fala, cara, eu vou no médico, eu não consigo me tratar disso. Por quê? Então, ou são nossas emoções e nossos pensamentos que são destrutivos, estão acabando com a gente, ou existe algo que foi atraído pelas nossas emoções e que passa a conviver conosco. E esse ato de conviver conosco, que não paga nem aluguel, né? Pô, pelo menos paga o aluguel, fica nos acompanhando dentro de casa e fica nos absorvendo energia e criando um ambiente destrutivo, porque é uma balança desproporcional. Então, é um peso que você não consegue identificar dentro da sua casa. É a impressão de que tem um quarto que, às vezes, é mais escuro. É a impressão de você estar sendo observado à noite. É aquela sensação de estar sendo acompanhado. Ou pensamentos de vícios, como ele mesmo falou. Quer dizer, comecei a fumar do nada. Mas por quê? Porque já tinha um obsessor de vícios na casa. Quando você, então, sente cheiros estranhos, como você mesmo falou, quer dizer, cheiros que podem não ter nexo. Eu estou sentindo cheiros estranhos, cheiro de podridão, ou cheiro de cigarro, ou algo estranho que está aqui comigo. Mas já morei numa casa assim. Já morei numa casa que saía do chão, para você ver. A dona da casa, que foi alugada, que é uma amiga minha, já mandou tirar o taco, não, o peralba rosa, que é o outro tipo de piso, né, quadradinho, inclusive aqui dessa casa também é assim, e já tirou para ver o que era que tinha, e não tinha nada, isso há um tempo atrás, e tinha um odor horrível, isso só em um quarto. Isso, e muitas vezes são esses seres, são seres de vícios, por exemplo, que atraem cheiros muito ruins, os de vícios. E aí, eles têm alguns que podem levar à depressão. Tem alguns que podem levar até o ato de você tirar a sua própria vida. E você não sabe o porquê. Você acorda falando, cara, eu tô com uma sensação estranha que eu não sei o que é. É exatamente essas presenças. Só que, de novo, nós vivemos em um país que 85% da população é cristã católica cristã. E eles não têm por obrigação entender ou buscar respostas sobre isso. Então, eles sempre vão em benzedeiras, mães de santo, pais de santo. E como a gente vive em um país em que não há muito esforço de tais pessoas, qualquer um vira o santo salvador, mas não tem o menor conhecimento do que está acontecendo. E só piora a situação. Então, eu sempre falo para as pessoas, procure uma religião que atenda 100% aquilo que você está passando hoje. O espiritismo kardecista, a Umbanda, são religiões maravilhosas, sem dúvida. Agora, aprenda que o budismo tibetano é uma religião que vive com isso, desde o século II e III. Quer dizer, eles já trabalham com isso desde o século III. Isso documentado.
Entende? Quer dizer, as pessoas já conhecem isso. O hinduísmo tem. O hinduísmo tem o nome desses seres destacados em livros. Então, eles dão nomes para esses seres que eles já viam há muito tempo. Estamos falando de 10 mil anos atrás. Então, essas primeiras religiões já traziam conceitos desses seres que existem por meio, então, das suas características. E a gente ainda está patinando em 2025 para tentar adivinhar essas causas de enfermidades em que joga a moeda para o alto e acha o que é. Ou vai no Google. Uhum. Rodrigo, tem algum vídeo ou episódio assim que marcou a sua história de forma que você ficou muito mexido com esse vídeo ou algum episódio teu assim? Os meus vídeos, eles são feitos na hora. Então, a pessoa chega para mim e me manda pelo e-mail, geralmente. Tem um rapaz que me manda sempre, o Edson. Ele lota a minha caixa de e-mails, mandando tudo que ele vê na internet que ele acha interessante. Algumas coisas eu pego que eu falo, não, o cara acertou. Ele me mandou um do Lucas Lima, que é um youtuber famoso. Eu não lembro o sobrenome dele. Eu já fui até na casa dele pessoalmente. Ele foi para Acapulco e ele gravou no cemitério do Chaves. E eu não sabia. Por quê? Porque o vídeo está escrito, fui até Acapulco. E para mim era tipo, vou analisar o hotel. E na hora que eu comecei a analisar o hotel, ele falou, não, aqui no hotel eu vou ficar 5 horas esperando o avião. Quer saber? Eu vou no cemitério ver onde está o Chaves. Eu falei, pô. Eu falei, e agora? Eu vou ter que analisar, porque eu estava vendo o vídeo inteiro. Era tipo 40 minutos de vídeo. E aí, quando ele vai no cemitério e ele grava lá, mostrando o mausoléu onde está a bruxa do 71, o seu Madruga, a galera que morreu lá, inclusive onde estava, então, o X-Pirito, né, o famoso, o Bolanhos, eu fiquei assustado. Por quê? Porque eu falei, bom, eu tô aqui, a câmera tá ligada, vamos analisar. E você se emociona, e eu me emocionei, até chorei, porque o Chaves fez parte da minha infância, e quando eu vejo o seu Madruga ali, de pé, observando ele gravar, eu não sabia o que falar. Eu olhava para a câmera, eu baixava minha cabeça e falava, bom, eu vou falar o que está acontecendo, e sem podar nada, e falei. Identifiquei eles, escrevi, e me emocionei bastante, e esse vídeo bateu 2, 3 milhões de visualizações. Foi algo impressionante, caiu na boca do povo e muitas pessoas famosas só falavam sobre o vídeo. E, cara, assim, eu fiz um vídeo despretensioso de nada. Meus vídeos, eles não têm pretensão de nada, a não ser educacional. Então, deu um boom no Spook Houses, aquilo. E para mim foi tão natural, porque eu faço isso todo dia. Uhum. Então, essa foi uma análise que me emocionou bastante. Depois disso, teve da Annabelle, que foi algo também bem legal, o teste da boneca Annabelle. Porque todo mundo já... Você fez um teste com a boneca ou alguém fez isso? Como que foi? Não, eu fiz. E aí? Eu mandei fazer uma réplica da Ragdoll, que é a Annabelle de verdade. Mandei fazer uma réplica. O cara levou uma semana, me entregou. Eu falei, bom, eu vou fazer Isso o aqui no seguinte. Brasil? Desculpa, Rodrigo, Aqui isso no aqui no Brasil. Brasil? Aqui no Brasil. Eu fiz o teste, eu morava num outro apartamento. Eu tinha 2 Canons, botei... Nossa, a sala toda ficou com câmeras, microfones, tinha um monte de coisa. Eu falei, existe uma técnica budista em que eu consigo atrair a consciência de qualquer pessoa que faleceu, tá? E isso é milenar. Qualquer um que está dentro do budismo tibetano faz isso. Eu falei, vou atrair as energias da boneca original do Museu Warren para minha casa e eu vou enganar essa energia colocando dentro da minha bonequinha. Vou fazer o teste. E eu lembro que no dia anterior que eu pensei nisso, eu falei, pô, eu acho que vale a pena e tudo mais, tal, vamos fazer isso, isso, isso. Eu tava no banheiro, tomando banho e tal, e eu escutei uma batida na porta. E eu tô te falando, ninguém sabe disso, em off mesmo, assim, off, tipo, ninguém sabia. E eu escutei uma batida na porta, desliguei o chuveiro, e eu escuto uma voz dizendo, você não vai fazer isso, né? Tipo assim, como se eu ironizasse, dizendo, você é um idiota. Eu falei, não, eu topo, eu vou topar a brincadeira, acho que vale um teste. E eu, tipo, normal para mim, esse tipo de comentários espirituais, eu acho engraçado. Não, vamos embora. E eu gravei. E na hora eu coloquei uma Canon na frente da boneca. E tava com meia luz, que seria a luz amarela na sala. Você vê a expressão da boneca mudou. Todo mundo identificou no vídeo.
É como se o olhar dela, de uma boneca, começasse a ficar mais fechado e a energia ficou opaca. E a câmera começou a desfocar sem parar. Ela perdeu completamente o foco e ficou em looping. E eu fiz por 2 dias esse teste, gravando sons na sala e o que poderia vir de manifestação. E aí, no terceiro dia, que bateu a emoção de verdade, que eu falei, eu vou tirar essa energia e encaminhar. E vamos ver o que tem atrás da Annabelle. E na hora que eu começo a fazer o processo budista do encaminhamento da consciência de falecidos, 2 energias aparecem assim atrás da boneca e splitam. Uma delas é um obsessor feminino, alto, magro, que realmente aparece atrás da boneca. E o outro é uma menina, de mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, no corredor. Que era um apartamento que tinha um corredor que despechava pro quarto, assim. E ela estava no corredor pequenininha olhando. Puta, mas você chora, assim, porque é... E eu vou descrevendo e olhando para a menina, e a menina vem andando, e ela vai começando a mudar a feição, assim, ficando mais sóbria, e a câmera começa a desfocar sem parar, e o áudio pega a presença dela, e aí bate a emoção, você chora na hora. E ela segura a minha mão. Então eu tô, tipo, que nem o Ghost, o filme, eu com a mão estendida e a menina pega a minha mão. E isso foi documentado no canal, e foi um momento muito bonito. E aí, eu acabei desmistificando o que estaria por detrás da Annabelle, que são simplesmente obsessores, não é demônio, não é nada, é simplesmente espíritos que ficaram presos a uma ideia, uma ideologia, que pode acontecer em qualquer lugar. Isso foi muito legal. E um dia que eu também me assustei foi quando o meu canal acabou caindo na boca de um grupo de pessoas chamado Skeptics, de Nova York, que é um dos maiores grupos de pesquisas paranormais dos Estados Unidos, e que vieram me elogiar o trabalho. E que eu tinha explicado para... Eu peguei um vídeo de um cara que era um médium que pegava um táxi, ele dirigia um táxi, e aí entrava pessoas, ele descrevia as pessoas, você é isso, você é aquilo, e tudo mais, tal. E eu falei, gente, isso aí não existe, isso é mentira. Aí todo mundo desceu além em mim e tudo mais, tal, e depois saiu dizendo que não, que o programa era comprado, e que todas as pessoas que entravam no táxi eram pessoas contratadas. E foi um grupo nos Estados Unidos desmistificar tudo isso, e eles viram meu vídeo, e eles mandaram uma mensagem agradecendo, e que a pessoa já tinha sido exposta dentro do New York Times, no jornal do New York Times. E isso foi um momento assim que eu olhei e falei, cara, olha a magnitude que um canal no YouTube pode chegar, sabe? Quer dizer, eu saio do Brasil para ganhar notoriedade fora. E isso eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, sabe? Quer dizer, você consegue chegar numa magnitude onde todo mundo... Eu bato na porta das pessoas. E isso eu achei impressionante, onde a educação espiritual, onde a gente consegue chegar. Tem uma questão também, né, Rodrigo, talvez seja isso, por exemplo, nos Estados Unidos e até em outros países, esses estudos, né, por fenômenos, eles não estão tão conectados a algum tipo de religião, é muito mais, não vou falar técnico, né, mas eles utilizam muito dessa sensibilidade, da visão, da clarividência, mas de uma forma muito mais desmistificada, acredito eu. Então, eu acho que tem facilidade, né? Há Porque muito até a tempo polícia atrás... utiliza desses recursos lá fora para poder saber de uma investigação, coisa do tipo. Aqui no Brasil é proibido, tá? As pessoas têm que entender que a paranormalidade, eu não sou um paranormal, tá? Eu nunca me coloquei como paranormal, eu sou um religioso. A paranormalidade aqui no Brasil, ela não é e não pode ser utilizada para desmistificar crimes ou procurar pessoas que faleceram ou sumiram ou desapareceram e tudo mais. Não, não pode, tá? Sim. Isso é obstrução de justiça. Nos Estados Unidos, existem detetives particulares que utilizam de pessoas com habilidades sobrenaturais e paranormalidade. Esses detetives, eles são contratados pela família e eles têm autoridade para isso. A polícia permite que esses detetives particulares possam atuar junto nesses casos. Eu fiz uma análise de um caso que foi bem assustador também. Existe uma agência de detetives nos Estados Unidos que contrata paranormais. E eles colocam os melhores para poder trabalhar em cada crime. E eu peguei um vídeo desses paranormais para analisar. Eu falei, puta, que legal, deixa eu ver como é que funciona no outro lado do mundo isso.
E tinha uma família que estava sentada numa mesa, junto com um detetive e um paranormal, perguntando, né? Olha, acho que era um cara, na época eu não vou lembrar, que tinha falecido e que eles não sabiam onde estava. E aí eu pausei o vídeo, olho para a câmera e falo, mas eu já sei onde está. Ele morreu afogado. O cara tá inchado, parecendo um baiaco gigante, com a pele completamente pálida atrás da mãe. Ele estava atrás da mãe. Eu falei, morreu afogado ou com algum problema de asfixia. E aí no final do vídeo mostra eles chegam até um descampado que tem um rio. E eles falam, aqui foi o último rastro dele. E eu parei o vídeo, olhei para a câmera e falei, eu não vou brincar mais disso. Tô fora. E, assim, não gosto disso, não faço esse tipo de coisa, não procuro pessoas falecidas, é sério, não vou atrás nem de chave de carro de pessoas que perderam a chave do carro. Então, esse tipo de coisa eu não gosto, mas foi interessante para ver até onde eu conseguiria chegar. Mas não é meu pressuposto isso. Sobre o que você falou, antigamente tinha um grupo chamado Sociedades Psy, que não é de psicologia. A Psy eram habilidades psíquicas. E esse grupo foi constituído na Inglaterra, que depois vai para os Estados Unidos. Na Inglaterra, esses grupos de Psy, eles eram feitos, então, por pessoas de paranormalidade e cientistas. E, claramente, tinha os curiosos, os pesquisadores, que utilizaram, então, desses pressupostos de procurar fenômenos e documentar fenômenos. Mas não deu certo. Por quê? Porque eles forçaram tanto os fenômenos em que os próprios cientistas e pesquisadores se sentiram ofendidos mesmo, falando, cara, vocês estão criando fenômenos que não existem. E aí eles deixaram de existir. Essas sociedades Psy se formaram, então, como caçadores de fantasmas nos Estados Unidos, onde você tem os Zack Bagans, os caras que gostam de ficar procurando espíritos, e criaram um negócio que acho que você vai justificar muito dos seus pontos de interrogação. Eles criaram o primeiro sistema de turismo assombrado americano. Por quê? Você já deve ter visto vários vídeos na internet de pesquisadores paranormais ou pessoas que correm atrás de fantasma na casa das pessoas com um monte de aparelhos que piscam. Parece uma festa rave. Esses caras, eles dão um selo dizendo, esta casa é assombrada. E com o nome do grupo, que realmente é famoso na internet. Isso eu vi o selo, eu vi de verdade, eles publicam. Tipo o Luciano Huck, parabéns, aqui está a sua casa, lembra do azulejo que dava a casa? Então, essa casa é assombrada. E aí eles cobram $100 para as pessoas passarem a noite na casa assombrada. Então, para o americano, ele fala, a minha casa assombrada foi documentada por um grupo de pesquisadores e para passar a noite aqui são $100. E aí eles montam o grupo de pessoas que fazem turismo para as casas assombradas. Sabia disso? Eu já tinha visto algo do gênero também. Enfim, aproveitando um pouquinho, né, dos Estados Unidos, né? Eles são sensacionais, porque tonto somos nós, né? Que assim, os caras ganham dinheiro com tudo, e a gente fica só assistindo a ponta do iceberg, mas não percebe o que tem atrás. Então você fala, nossa, que legal, os caras entraram numa casa e acham que são assombradas, mas você descobre que não. Que é realmente documentar para publicar, divulga na internet, as pessoas vão e visitam a casa assombrada. Ponto. Ganha todo mundo. Você passou para a gente aí alguns vídeos para você fazer alguns comentários a respeito, mas antes da gente passá-los, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente escuta, né, principalmente em algumas crenças ou egrégoras religiosas aqui na Terra, o pessoal, onde as pessoas falam muito sobre demônios, né? E então eu queria que você trouxesse, até mesmo para a gente desmistificar ou trazer um pouco mais de clareza sobre isso, o que são demônios e o que são obsessores. Talvez seja algo que possa trazer clareza, né, na visão de muitos. Então, por favor, Rodrigo. Claro, a figura demon, ou aquele que te acompanha, que te observa, que é o famoso Satã, ele só existe na Bíblia. A igreja é a criadora de elementos maravilhosos, que eu posso te falar aqui da cultura pop. Então, o demônio para justificar o exorcismo. Adoro o filme Exorcista, acho maravilhoso. Só espero que ela não venha fazer xixi na minha sala. Mas eu adoro quando ela... Porque vai sujar o tapete lá, vai sujar o piso de madeira. De resto, eu me divirto.
Lobisomem foi criado pela igreja, os vampiros foram criados pela igreja e os mortos-vivos também. A igreja, eu tenho um livro muito legal e eu recomendo, do Lawrence Gardner, chamado O Diabo Revelado. O Diabo Revelado é um livro muito bom que trata desde a origem da primeira manifestação bíblica, do que é o diabo, até a cultura pop, tá? E ele passa de uma maneira maravilhosa e elegante sobre toda a história da criação do diabo. Chama-se O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Ele traz essa ideia de que o diabo ele realmente foi uma criação da própria igreja. Quando você tem a crucificação de Cristo e ele falece, né, a igreja ela é fundamentada 50 dias após a crucificação do mesmo, pelos, então, os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, e que começa, então, uma peregrinação para rebanhar os primeiros cristãos, que ficaram abandonados em suas comunidades, tá? Isso também é observado no livro de Gerd Tyson. E aí começa-se o enredo dizendo, eu preciso com que essas pessoas tenham um medo da igreja. Então eu crio a figura antagônica da igreja, que era o diabo. O diabo é aquele que te faz consumir drogas, que te faz trair a esposa, que faz com que você não tenha prosperidade, seu gado morra, suas terras fiquem inférteis, tudo isso. Então tudo que é o símbolo do mal é o símbolo do diabo. Mas para sair disso, a igreja então utiliza-se do pressuposto da riqueza. Você vai me dar sua terra, você vai me dar seus bens, e você vai me dar a sua força, mão de obra, e eu cuido de você. Beleza. Com o passar do tempo, essa figura do diabo, ele se alicerça de uma maneira monstruosa no mundo como o símbolo da maldade. Mas o mesmo não vê no hinduísmo, o mesmo não se vê no budismo, o mesmo não se vê dentro de um judaísmo hoje. O judaísmo não tem essa figura do diabo, como a gente observa, tá? E o Islã trabalha com os djinns, que são os gênios, que seriam, então, aqueles que trazem os malefícios. Então, ele é uma egrégora criada pela própria igreja para fazer, então, o mal. Eu nunca vi o símbolo do diabo com rabinhos, chifrinhos e tridente na mão. Eu gostaria muito de poder vê-lo. Mas ele é simplesmente uma figura alegórica, criada como a representação antagônica da igreja, um inimigo, mais nada. Quer ver uma coisa bem interessante? Lembra do filme, você assistiu O Exorcista? Sim, sim. Assisti. Sabe quando está o pesquisador, o arqueólogo, entrando assim no meio do deserto e ele vê aquela figura alada, que é uma estátua com asas? Aquele lá é Pazuzu. Pazuzu é uma figura antiga, muito utilizada na Babilônia, nos assírios, e tem livros que tratam sobre isso, é maravilhoso, que ele é uma representação mitológica. Ele é o filho da atmosfera com a terra, ou seja, ele é o deus do vento. Veja, antigamente achavam que um raio era um deus. Ele olhava para cima e falava, que os pariu, se esse negócio cair em mim, eu morro, tem alguém em cima de mim jogando esses negócios. Então é sempre alguém com poder acima de mim. Por que o vento era cultuado como um deus da destruição ou mesmo da prosperidade? Porque o vento ele pode trazer chuva, com a chuva eu tenho riquezas dentro da terra, pois a terra torna-se fértil. Com o vento eu levo fogo e eu posso levar destruição para outros lugares. Então o Pazuzu era uma representação de um demônio. Por quê? Porque ele podia trazer o mal, mas era só o vento. Com, obviamente, o iluminismo, com a parte mais da razão sobre, né, o pensamento sobre o que acontecia na Europa, com o domínio da igreja, a gente entende que é só um vento, não é uma representação do mal. Então, a gente se desapega dos conceitos bíblicos e começa a ver mais um conceito mais científico. Então, a ideia do demônio é só realmente algo alegórico e um arquétipo usado pela igreja. O mal, ele existe, ninguém desacredita o mal como uma essência do ser humano. O ser humano é dual. Nós amamos e nós odiamos. A nossa paixão, quando dosada, vira amor. Nossa paixão, quando realmente em estado de fúria, você mata o teu parceiro. É um crime passional. Então, nós temos esse lado dual. Nós amamos e nós odiamos. O mal está intrínseco ao ser humano. Mas não precisa ser uma representação alegórica, mas simplesmente uma atitude errada que nós tomamos pelas nossas pulsões, como diria Freud. Nossas pulsões é que comandam isso. Nosso id sobre o ego e sobre o superego. Então, esse vulcão que nós temos em erupção é que causa isso. Quando a gente vê os obsessores, o obsessor é muito legal. A explicação é muito simples.
Nós estamos aqui vivos. Você acredita na reencarnação? Você acredita que realmente você possa voltar à vida, de acordo com o seu elemento de crença. Mas o que que impede você de ter uma reencarnação? Quando nós nos apegamos à matéria. Então, quando nós nos apegamos a um carro, uma casa, nosso parceiro, nossa parceira, à vaidade, a tudo aquilo que nos deixa, então, presos àquilo que nós só temos uma referência. E é ruim porque, ao longo de 80 anos, você cresce tendo que estudar, trabalhar, constituir família, ter bens e ser alguma coisa junto à sociedade. A sociedade te ancora dentro do princípio da sua existência. Você fala, cara, tudo que eu faço é para a sociedade. Quantas vezes você parou e falou, vou fazer algo por mim? Dificilmente. Nós temos obrigações para uma sociedade. Quando você morre, essa consciência que entende e reconhece a morte, ela automaticamente vai para uma reencarnação. A consciência que não entende, não reconhece a morte, não aceita a morte, ela fica presa à matéria. Ela fica presa aos bens, às suas vaidades, ao seu ego, obcecada pelas coisas, obcecado pelos bens, obcecado, vira um obsessor. É alguém que ficou obcecado por alguma coisa e não conseguiu se desapegar. É uma consciência como uma pessoa normal. Não é um diabo, não é um demônio, é o Zé da padaria, é qualquer pessoa que trabalhe aqui e que às vezes não conseguiu reencarnar. É só isso. Lembrando, o conceito de reencarnação, ele advém dos povos jainistas, dos povos pré-védicos, que nós estamos falando de muito tempo atrás, 10 mil, 12 mil, 15 mil anos atrás, até mais, onde já havia essa ideia de culto aos mortos, ou a ideologia de que realmente os mortos podem voltar de acordo com os novos corpos que estão nascendo, entendeu? Tanto que o budismo tibetano, ele trata as mulheres de uma maneira mais nobre, pois elas são as detentoras de vida. As reencarnações só acontecem graças às mulheres, porque elas dão origem a uma nova vida. Então, as pessoas, os lamas que morreram, eles voltam à vida graças ao útero feminino. E elas são chamadas de dakinis, ou seja, são mulheres que são constituídas como uma representação de uma divindade. Rodrigo, você que está sempre, né, fazendo essas harmonizações nas casas, né, limpando, existe tipos de assédios que às vezes não é daqui, ou já vem de algum lugar, de outras dimensões, de outras vidas. Como é que lida com situações como Eu essas, não por exemplo? acredito em outras dimensões. Aham. Vamos entender, tá? Eu não trabalho com conceitos espíritas e nem Sim. ramificações espíritas extraplanetárias e Como coisas. você vê isso? Como você vê? Eu vejo que as pessoas deviam se preocupar mais com o que tem acontecido hoje no dia a dia. Acho que a gente olha muito para cima e pouco para baixo. Veja, as pessoas me perguntam, Tio Spook, existe alienígena? Eu não sei, alienígena não é uma religião. Aham. Tipo, qual é a religião de um alienígena? Se você me falar, eu vou estudar a religião do alienígena. As religiões são elementos de crença históricas. Na antropologia, você vê nas pesquisas e tudo mais, qualquer trabalho acadêmico você vai entender, desde a origem do ser humano na Terra, as primeiras manifestações. Mircea Eliade, um escritor referência dentro das primeiras religiões, é maravilhoso os livros dele. Agora, qual a religião de um alien? Não faz parte da espiritualidade. Aliens não fazem espiritualidade. Alien, você está falando de uma supostos seres que vêm aqui na Terra e que estariam entre nós. Entramos em teoria da conspiração. Sim. Eu não trabalho com as teorias de conspiração porque não são palpáveis. A gente só vai ficar conspirando sobre coisas que a gente não sabe se é verdade ou não. E torna-se uma perda de tempo, infelizmente. Por quê? Eu acho que. Eu acho que eu vi uma luz brilhante no céu. Deve ser uma nave espacial. Não, era simplesmente um drone. Agora, essas questão de outras dimensões, também não O que eu quis existe uma. dizer foi, o que eu quis dizer talvez não foi nem relacionado a seres extraterrestres, não foi disso. É dentro mais ou menos do que você faz. Por exemplo, como você vê situações de ou assédio ou obsessão, vamos utilizar a obsessão que foi o que a gente colocou. E existe, seria essa a pergunta, existe
obsessões que ela está travada na situação, ou em vidas, ou seja dimensões, ou seja colônias espirituais, não sei como pode dizer isso. Então, queria saber assim, como você vê isso Tá, e como é o seu ponto de vista com relação a isso? vamos lá. Essa questão de nonas, colônias e tudo mais, eu não trabalho com esse elemento de crença, embora Sim. existem ramificações do espiritismo que acreditam em cidades planetárias que ficam a 500 quilômetros daqui e que tem teleférico, McDonald's, Bob's, e realmente eles acreditam nisso, não é brincadeira, é verdade. Eles acreditam, Bob's. sério, eles acreditam que a nave da Xuxa leva o pessoal lá para cima e que eles estão lá tranquilamente vivendo, comendo e se divertindo. E isso faz parte de um filme muito antigo, em que é um filme maravilhoso de um comediante americano que acabou falecendo, que ele fazia Cegos, Surdos e Mudos. Era um filme de comédia, não sei se você já... Não, Cegos, Surdos e Loucos. Era uma coisa assim. Ele tem um filme maravilhoso, ele tem um cabelo encaracolado, fez a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele foi o primeiro. Era o Gene Wilder. Uhum. Ele tem um filme muito bom, que ele faz exatamente essa questão do mundo espiritual, como é que é lá em cima. Curiosamente, é o mesmo princípio que o espírita utiliza. Ele vai lá para cima, ele morre num acidente de ônibus, e ele vê lojas, restaurantes, e ele se alimenta daquilo e acha divertido, porque ele não engorda. Então ele chega lá e fala, eu quero uma puta torta, e ele come a torta inteira e não engorda. Ele fala, meu, eu quero ficar no céu. Não sei se era o céu pode esperar, uma coisa assim. É um puta filme. Exatamente o mesmo enredo que o espírita utiliza, tá? Então, assim, esse tipo de conceito, de novo, ele permanece só no espiritismo, ele não reflete em outras religiões. Então, é só um elemento de crença. Quando você fala, existem obsessores em vida, claro que existem. Existem pessoas que são obcecadas pelo outro, existem pessoas que ficam doentes pelo próximo, pessoas que são... No budismo tem uma coisa muito legal, eu tinha até o símbolo aqui, era uma roda da vida. O budismo ele tem uma roda da vida, que é como se fosse uma pizza, em que é dividida em várias partes. A gente tem, na parte superior, o reino dos deuses e semideuses. Aí você fala, pô, mas peraí, o budismo não tem deuses, ele não é uma religião teísta. Exatamente. Quem são os deuses? Os deuses são as figuras, são as pessoas que carregam vaidade. Temos vaidade? É óbvio que temos. Vaidade com o cabelo, vaidade com roupa, vaidade com o corpo. Nós estamos numa época que o corpo é idolatrado de uma maneira brutal. Por quê? Porque as pessoas pagam para ver o seu corpo. Seja nas redes sociais de adultos, né? Ou mesmo visto no Instagram, onde as pessoas belas chamam a atenção. Nós temos um reino que é o reino dos semideuses, que são o reino dos invejosos. Aqueles que carregam a inveja contra o reino dos deuses, que é o reino da vaidade. Então, nós temos isso ao longo da vida. Nós temos inveja e nós temos a vaidade. Nós sempre queremos ter o que o outro tem. Isso é um ato de obsessão, porque eu sou obcecado pelo cabelo do cara, obcecado pelo corpo do cara, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter aquela mulher do cara. Isso é a nossa obsessão em vida. Então, o budismo já trata disso há muito tempo, mostrando, é exatamente isso que vai acontecer para o resto da existência, da vida. O outro que a gente trata é o reino dos humanos, que é o reino do apego, que é o ego. Nosso ego de estar preso à matéria, nosso ego de estar preso à vida e não entender qual a relação disso com o samsara, com a nossa existência. E aí tem o reino dos infernos, infernos gelados, infernos quentes, o reino dos espíritos famintos, que também são os obsessores. Os espíritos famintos são espíritos de consciência de pessoas que ficam presas à matéria e que se alimentam ainda dos vícios, como cigarro, álcool. Na Tailândia, existem totens gigantescos de 3, 4, 5 metros de altura, com a imagem desses espíritos, que são os espíritos famintos. E eles fazem oferendas de cigarro, Fanta laranja, não sei porque é Fanta laranja, uma hora eu vou para lá perguntar, é Fanta laranja, amiguinho, mas eles usam Fanta laranja e utilizam elementos muito mais, às vezes, partes de animais e tudo mais, para atrair esses seres. E para pedir para que os seres se apaziguem e deixem as pessoas em paz. E existiu em algum momento nesses trabalhos, Rodrigo, de você não ter conseguido talvez dominar a energia, o campo? Não.
O Ou não, processo... não podia fazer, tipo, eu não posso mexer aqui. Já teve alguma vez assim? Não, nunca. As pessoas, quando vêm para pedir ajuda, sabem o que eu faço. Então, tem um bandista, por exemplo, que vem e fala, cara, essa semana teve muitos umbandistas. Eu sou da Umbanda, mas eu tô com problemas, eu tô me sentindo obsidiado, tenho obsessores na minha casa, a Umbanda não tá conseguindo tirar, você me ajuda? Tranquilo. Você sabe que o meu elemento de crença é o budismo. Mas eu trafeguei 10 anos, eu fiquei 10 anos no budismo, na Umbanda e no espiritismo kardecista. Então, eu entendo o que você quer falar, só que eu vou utilizar figuras e elementos do budismo. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa está dormindo. Quando eu faço as limpezas de casa, está todo mundo dormindo. Então, assim, eu retiro as energias e a pessoa acorda e percebe que tem um vazio existencial. Um caso que você vai gostar foi de encaminhamento de pessoas que faleceram. No budismo, existem famílias específicas que são contratadas para cerimônias específicas. E eu tive acesso a essas famílias no Tibete. Eu tenho amigos que moram em Katmandu, eu tenho amigos que eu falo com eles e falo, pô, me manda tal coisa. Eu tenho muitos objetos aqui em casa. Eu tenho um quarto só de budismo, só. É um quarto templo mesmo. Eu tenho até uma purba que veio da Tailândia, ela está aqui em cima. Veio de um templo da Tailândia, direto, comprada lá. Purba é uma adaga. Ela foi comprada no templo da Tailândia e me encaminharam, tá? Então, um rapaz cético entrou em contato e falou, meu pai faleceu, eu queria que você me ajudasse a encaminhar, porque eu sofro muito com a perda dele. Eu falei, tá bom. Ninguém sabe quando vai acontecer a cerimônia, eu junto um grupo de pessoas, que obviamente tem os falecidos, e eu faço a cerimônia budista aqui em casa, com incenso, com tudo. E eu encaminho a consciência. O cara sonhou que o pai dele se aproximava, se despedia dele, dizia adeus, que ele estava bem, que ele já estava partindo. Ele acordou, ele olha 4h30 da manhã, o meu e-mail dizendo, seu pai acabou de ser encaminhado. Isso foi publicado no canal. O cara ficou tão impressionado que ele falou, eu vou contratar mais. Minha família toda morreu, eu vou te mandar, entendeu? Ele realmente ele sentiu o desligar do pai. E isso é impressionante porque valida a amostragem, claramente valida o experimento, e a questão do pai se despedir, e assim, ninguém sabe quando a cerimônia acontece. Eu posso fazer daqui 2, 3 dias, eu posso fazer daqui 1 mês. Ele sente a retirada do pai, da energia do pai. Então, eu falo, porra, funcionou. Então, eu não preciso ir atrás de elementos que ficam mais na crendice popular, quando a minha amostragem, ela traz algo palpável para mim, dizendo, puta, funciona, cara. E essa é a beleza, porque não só mostra para as pessoas que existe isso, mas também me convence cada vez mais de que, cara, eu estou num lugar que realmente eu tenho um alicerce interessante para poder ajudar as pessoas, para poder trabalhar, entendeu? Ok. Bom, você passou pra gente aqui uns vídeos, eu queria que você falasse sobre eles. Então, como que é? Eu deixo ele direto, depois você comenta. Tá. É o seguinte, quando as pessoas chegam para mim e falam, você consegue validar espíritos pra gente? Eu falei, há 10 anos atrás, tive esse apelo, né? Eu falei, vou tentar. O que eu preciso? Comprei uma câmera, eu tenho câmeras profissionais, às vezes eu utilizo o GoPro, às vezes eu utilizo outras câmeras também, e áudio. Então, eu utilizo microfones de lapela hipersensíveis e eu tenho um Sennheiser que fica aqui comigo, que é um microfone de estúdio profissional. E aqui eu utilizo uma central Tascam, que fica aqui do meu ladinho. Tá? São 4 canais, independente. Então, assim, ela não fica na tomada, eu não tenho nada. Ela fica com o power bank ligado, pois ela é feita para externas. Então, eu vou gravar uma novela, por exemplo. Então, como engenheiro de áudio, eu boto isso aqui numa mochila, conecto via cabo e eu uso um direcional, que é um shotgun, que é um microfone de estúdio. E aí eu comecei a testar a velocidade, se vale a pena ou não, se tem ou não. Espíritos podem ser gravados via câmera? Não, não podem. Eu testei ao longo de 10 anos todos os fenômenos que eu fiz aqui em casa e nenhum deles realmente me trouxe a veracidade de que o espírito pode aparecer que nem selfie, assim, atrás. Que beleza. Não. Mas o áudio me chamou a atenção. O áudio foi complicado.
tanto que eu acionei um engenheiro de áudio, que é o Célio. O Célio mora na Noruega, ele trabalha reconstituindo áudios de bandas de jazz. Ele é um puta engenheiro de áudio ferrado, assim, um cara que conhece muito. Acionei ele e falei, cara, faz uma gentileza. Eu sei que você gosta de desafio e tal. O que você acha disso? E eu mandei para ele, ele falou, meu, tem frequências aqui que são diferentes. E ele começou a analisar essas frequências e falou, essas vibrações não são possíveis no microfone. Então ele começou a ver que tinha algo estranho. Eu falei, então posso pegar uns experimentos que eu acho que são mais complicados de te mandar? Ele falou, pode. E alguns foram, eu te mandei alguns. Teve um que foi o do Samuel Reoli, que era o baixista do Mamonas. Eu acho que o sobrenome dele é esse. O baixista do Mamonas, quando eles faleceram, eu resolvi fazer a experiência atraindo a consciência dele e documentando isso por meio do áudio. E aí você vai escutar algo estranho na gravação, em que o próprio Célio falou, isso não existe, uma anomalia, não tem como isso daqui existir dentro de uma gravação. Teve da casa da Suzanne von Richthofen, onde eu atraí a consciência dos pais que faleceram e eu documentei via áudio. Existe a documentação via imagem também, então eu publico os dois. Eu criei uma playlist chamada Testando o Demo, que na verdade é um trocadilho para testando a demo do Zangado, que é um jogo, né? Vou testar a demo. Falei, não, vou testar o demo. E aí eu atraio, obviamente, a consciência de pessoas falecidas, sejam pessoas da mídia ou não. Então, por exemplo, Richard Ramirez foi um assassino, em que tem um material muito bom, que eu consegui trazer tanto por imagem quanto de áudio. O Richard Ramirez foi muito bom. Eric Gacy, o canibal americano, e casos assim por exemplo, o Butcher de Amityville, foi um fenômeno que eu gravei e achei bem estranho, porque realmente, durante o dia, quando eu comecei a fazer a preparação, a minha sala encheu de insetos. E isso eu achei estranho, porque nenhuma gravação, ao longo de 10 anos, tinha atraído tanto insetos quanto de Amityville. Eu achei interessante essa analogia, porque isso aconteceu nos Estados Unidos com a representação de moscas na janela. E realmente aconteceu isso. E foi um dia em que meu cachorro se sentiu tão incomodado, e ele nunca se importou com nenhuma dessas gravações, e pela primeira vez o meu cachorro levantou as orelhas e começou a rosnar. Ele nunca fez isso. E eu achei, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a ver realmente que tinha. Então, da Suzanne von Richthofen tem, do Samuel tem, e eu te mandei mais um, eu não sei, a gente vai ver junto. Mas vamos ver, então? Aí. Tá. Tem interferências aqui? Tem, só que isso aqui, esse quadradinho que eu recortei aqui agora, é o tal do Way. Então ele vai pegar algumas interferências, porque esse negócio não é perfeito, qualquer ruído de fundo, ele vai tentar achar alguma coisa que se pareça com voz, mas olha a diferença. Não sou exatamente como uma voz, mas parece alguém falando alguma coisa, meio corrompido, como metalizado, alguma coisa assim. Mas ele identifica, o software diz, é uma voz. E ele dá destaque para isso. E antes que os chatos comentem, mas tem um outro negócio aqui que ele também deu destaque. Sim, logo, como eu falei, ele vai pegar algumas sujeiras, como a gente pode ver aqui, ó. Mas isso daí enfim, limites residual. Do erro de leitura do software. É residual, exatamente, não tem... Residual. O fato é que ele identificou o Way, claro, ele falou, o Way existe, tá aqui. Eu acredito que seja alguém falando realmente na sala. De novo em loop. Pode dar um pause. Eu vou te explicar. Tá. Enquanto você fala aí, eu vou tentar colocar aqui você também no vídeo junto com a imagem, tá? Mas pode ir falando. Isso foi o seguinte, eu fiz um vídeo analisando o velório dos Mamonas. E aí eu vi que o único que estava incomodado era o espírito, a consciência do baixista do Samuel. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou atrair essa consciência e vamos ver o que acontece. E aí eu fiz esse procedimento e deixei durante 2, 3 horas ele na sala, e a sala toda fechada, eu tenho janela de ruído, tá? Essa aqui é nível 5, são 5 camadas de vidro que estão aqui nesse quarto comigo.
Então fica completamente fechado. E aí ele se aproxima do microfone e fica ei, 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 ei. Ele ficou horas assim. E você vê que existe realmente isso lá na onda, fica mostrando ei, ei, ei. Ele ficou assim o tempo todo. Eu não tenho brinquedos na sala, eu não tenho nada ligado, fica totalmente tudo desligado. Os microfones, como eu te falei, são independentes, não fica na tomada, não tem linha de ruído, não tem nada. Eu faço esse experimento geralmente entre 2h30, 3 horas da manhã e que dura até às 5, 6 horas da manhã, tá? Para quê? Para que eu pegue o máximo de tempo que eu consigo dentro da linha de silêncio. Então, eu conhecia os meus vizinhos, sabia o barulho que cada um fazia, o momento correto para gravar, e geralmente é terça, quarta-feira, nunca gravo de sexta, nunca gravo de sábado. Então tá todo mundo já, né, sexta e sábado animado, final de semana, vai bagunça e tudo mais, festa. Então fica sempre de madrugada gravando, e você percebe que tem algo, o próprio Célio identifica, fala, cara, tem, e você escuta, ei, 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 tá? Isso são fenômenos que acontecem que não consegue explicar. Como? Que alteração de áudio é essa? Que distorção de áudio é essa? Coloca uma outra para você ver. Esse ainda é o Way. Cara. O que é isso? Não faço ideia. Vou voltar aqui, tá? Esse é o Keep Silence. Cara. Que é isso? Não faço ideia. Mas é alguma coisa tá aí. Agora vamos ver se parece Please Silence. Ok. Acho que a gente encontrou Bingo. algo. Cara, é de Send arrepiar. Silence não, mas Please Silence pode parecer. De novo. Vou mostrar pro pessoal. Tá aqui, ó. A imagem do Chester. Segura aí que eu vou dar se bem que você pode depois editar no vídeo e colocar essa imagem enquanto eu dou o play aqui. Aqui, Vou deixar tocando em loop. É uma voz meio metálica também, né? Chester, vocalista do Linkin Park. Sério, de arrepiar, hein, cara. Eu fiz o testando o demo do Chester. E aí ele fala exatamente isso no microfone. Só que tem um vídeo dele na internet em que ele tá assim, ó. E do lado aparece Please Silence. Uau. Aí eu não sabia disso. E aí eu vou atrás e fico pensando, o que o Chester teve com Please Silence? Aí escrevi lá no Google, o Célio estava continuando a análise, e eu vi a imagem do Chester assim, escrito Please Silence. Aí eu falei, caracoles, e o Célio fala, é extremamente factível o Please Silence. É emocionante. Então você vê que o que você vê de referência na internet é tipo, oi, e aí, beleza? Vamos jogar tênis hoje? O que você comeu? Que é mentira. É completamente mentira, que é o Spirit Box, são as caixinhas de milagre que falam com você, quer dizer, quem criou o Spirit Box foi um cara chamado Huff Paranormal. O Huff Paranormal foi preso nos Estados Unidos por venda de pornografia, tá? Ele pegou cadeia, saiu da cadeia, e aí ele criou essas caixas que falam com o telefone USB conectado. E aí ele distorce completamente, ele cria o medo, o fantasmagórico dessas caixas. Ele ficou rico vendendo essas caixas que ele construía, que fala com espíritos. Eles são tratados nos Estados Unidos como brinquedos, toys. Eles são vendidos em lojas de brinquedo, para você ter uma ideia, tá? Quando chegou no Brasil, os youtubers, infelizmente, assumiram isso como uma verdade, de que você consegue falar com espíritos por meio de uma caixinha mágica. Não consegue. Primeiro que para um espírito conseguir fazer um som perfeito como esse, você viu, eu levei 3, 4 horas de gravação para sair um ruído desse tipo,
que possa supostamente estar conectado, então, à voz do cara. Entende? Outra, eu estou como pesquisador de engenharia de áudio que está olhando para mim. E ele está falando, cara, eu não sei. Você vê ele falando, pode ser, não sei. Então, assim, a gente se aproxima mais desse exercício mais científico, onde você vai ter sons estranhos, anomalias sonoras, que a gente possa, então, observar que não são naturais. Perfeito. Agora, pré-determinar que o cara tá falando para mim, vai comendo bobs ali, perfeitamente no áudio, não tem. É loucura, entendeu? Logo no bobs. Vai comendo bobs. Sei lá, entendeu? Mas não existe. Até porque o Spirit Box, ele não é um receiver e um emitter. Ou seja, eu não estou falando com a caixa e emitindo um som para o mundo espiritual, para captar o som do mundo espiritual e emitir. Ele é simplesmente como se fosse o rádio do seu carro. E se realmente fosse factível, você estaria dirigindo o seu carro e de repente você está escutando lá uma rádio, de repente você muda, né? É o teu tio. Ô, vagabundo, você tá me devendo 10 pau, hein? Caraca, meu tio tá aqui falando comigo. Pô, tio, você morreu, você tá me devendo, hein? Ou seja, o espírito usaria o teu rádio do carro para falar com você. E não é factível, entendeu? Então você vê, a amostragem não bate. Então, nesse caso, o experimento, ele tem um microfone de qualidade, tem um cabo, que é um cabo oxygen free, que é 99% ele impeditício de ter qualquer vibração que não seja somente a captação, uma central Tascam, gravado diretamente ali, eu coloco no software, no Adobe Audition, dou um normalize na onda e falo para o Célio, tá aqui, Célio, você pode olhar para mim? É só isso. Tem a da Suzane, por exemplo. Tem outra, vamos ver? Se liga nisso. Eu acho que ninguém aqui é surdo. Ninguém aqui é burro. Ninguém aqui realmente tá para brincadeiras. Aí eu vou. E aí? Você tem a linha de ruído, que é o que a gente chama de ruído branco, tá? Na engenharia de áudio, ele é chamado de white noise, que fica... Esse é como se fosse a resistência do teu microfone. Existem microfones que vêm de 20 Hz a 20 mil Hz. Existem microfones que podem ser de 16 Hz a 30 mil Hz. Ou os England, lá na Suíça, Suécia, que é de 0 até 40 mil, tá? Que são microfones mais raros. E que essa linha de ruído é o chiado. Só que em cima desse chiado, você escuta alguma coisa acontecendo. E, de novo, esse experimento, ele foi gravado numa sala fechada, com vidros, tudo bonitinho, isolamento, e com esse microfone. Esses sons, eles não têm reverberação no local, eles são secos, ou seja, aconteceu no ambiente, tá? Então não tem reverberação de rua, você não escuta o eco, ou o delay, o que for, e eles agem diretamente sobre o microfone. Então é como se estivesse muito perto do microfone falando simultaneamente. Você vê uma voz de um homem e de uma mulher. Isso foi um experimento onde foram atraídos a consciência da família da Suzane von Richthofen, que estava na casa, que morreu e ficou lá, para o meu ambiente, para que eu pudesse, então, testar a veracidade, se é factível ou não ter algo desse experimento. Já aconteceu experimentos de não ter nada? Já aconteceu sim. De olhar e falar, não tem nada nesta onda, nada foi
Por quê? Porque às vezes não tem os sons, ou às vezes a consciência não está aqui, já passou por uma reencarnação. Então, vai embora. Uma coisa importante que você tem que entender é, se eu jogo um peixe no oceano, eu posso pescar qualquer coisa, né? Uma isca de peixe no oceano, eu posso pescar qualquer coisa. Desde, sei lá, um peixe pequeno até um tubarão branco. Nesse caso, quando eu jogo a consciência dizendo eu quero que as energias da casa da Suzane von Richthofen apareçam na minha casa, eu posso atrair tanto a família dela, que vai ficar no meio, no núcleo do experimento, mas todas as energias que estavam na casa durante aquele momento. Então, se existiam obsessores e seres que estariam, então, trafegando na casa da Suzane por ter sido uma casa em que foi alvo de um crime, uma casa onde aconteceu realmente uma situação muito ruim ali, todos esses seres, eles são atraídos. Então, eu tenho a família e os restantes que ficam em volta, se alimentando, então, daquela situação, entendeu? Sim. Ô, Rodrigo, cara, olha... Eu acho que você é uma enciclopédia de informações e de pesquisas ligado aos fenômenos que a gente ficaria aqui o ano todo sem problemas falando só disso, das suas experiências, né? E eu agradeço, cara, assim, de coração você ter aceito o nosso convite. Agradeço também a indicação da Carol Capel. Cara, que bom, né, que de uma certa forma você também está ajudando as pessoas a expandirem a sua visão junto aos fenômenos, mas principalmente aquilo que afetam, né, no seu campo, né, e ajudar, ser auxílio, ser canal para isso, de uma certa forma, ajuda ao outro a ter mais leveza, a andar, a continuar a vida, né, aqui. Então, que bom. Eu que agradeço, mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Sim. As religiões, elas existem e todas elas têm uma beleza. Todas elas têm um fator cultural, social, político, econômico. Desde a origem do cristianismo, desde a origem dos primeiros hebreus, desde a primeira existência da impressão de que existe um Deus. Então, todas elas trazem uma beleza. Todas elas têm um fator acadêmico que são muito importantes. O que a gente tem que entender é sair do achismo espiritual e começar a entender que a espiritualidade não é algo para se ter medo, não é algo para ficar assustado, é algo que nos acompanha. O conhecer é que não separa da ignorância e do achismo. Quando você conhece a sua religião, você sabe os pós e contras, você sabe o que é real, o que não é real. Sempre falo para as pessoas, vão estudar, nunca parem de estudar. Vão fazer cursos acadêmicos, comprem livros, aprendam cada vez mais sobre as religiões que vocês, assim, perseguem, que vocês gostam. Porque com isso que a gente vai desmistificar os achismos, as explorações que nós vemos na internet, os crimes que nós vemos na internet contra as religiões e contra, infelizmente, pessoas ruins que exploram a crendice popular dos indivíduos. Sempre vão atrás disso, tá? E como eu te falei, eu sempre vou atrás do experimento, da parte mais acadêmica, do estudo. Eu não gosto de ficar especulando achismos e tudo mais. Então, quando as pessoas falam, puta, funcionou, cara, eu tô melhorando, larguei o cigarro, 4 sessões, larguei o cigarro completamente e tudo mais, você fala, a amostragem é que me determina que eu tô no lugar certo. Caso contrário, eu teria ficado no mercado financeiro, eu tenho formação de MBA em finanças, tenho formação dentro da área de administração de empresas, tinha continuado no mercado financeiro. Foram 20 anos de bolsas de valores que eu trabalhei. Então, para mim, eu tinha ficado lá. Quando eu vi que deu resultados, eu falei, putz, eu posso ajudar as pessoas. Então, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar contigo, de demonstrar que a espiritualidade existe longe dos fenômenos de achismos e de crendices populares, e que a gente possa esclarecer as pessoas cada vez mais dentro desse viés mais lógico. A espiritualidade, ela tem o pé no chão. E é isso que eu quero que as pessoas tenham, pé no chão, longe de especulações. Maravilha, gratidão, Rodrigo. Bom, espero que você tenha gostado dessa conversa com o Rodrigo. Se você gostou, dê aquele like generoso. E se não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E faz a maratona aí dos nossos outros convidados. E por falar em Rodrigo, olha, nós já estamos combinando o próximo encontro. Sim,
Nós vamos ter outro encontro aqui e você pode ajudar, inclusive, com suas perguntas. Então, deixa aqui na descrição a pergunta que você gostaria de saber do Rodrigo e nós vamos tratar desses assuntos sobre casa mal assombrada, sobre energia, essas energias que são tão densas e que muitas vezes a gente não consegue lidar. Então, se você tem perguntas para o Rodrigo, aproveita e faz abaixo desse vídeo, que será a pauta para o próximo encontro. E olha, gente, nós temos aqui o meu livro, Magia da Gratidão. Estamos na pré-venda. Para você que sentir interesse, vai no meu canal, ou melhor, no meu Insta, no Frank Menezes Oficial, e lá você diz, Frank, eu quero o livro, tá? Então esse é o livro Magia da Gratidão, 21 dias de técnicas, onde você vai trazer aqui práticas diárias para você poder exercitar a gratidão e entrar nesse estado de consciência, tá? A gratidão trazendo mais vida, saúde, felicidade, algo que transforma a nossa vida, inclusive a minha, da minha esposa. A gente busca fazer práticas aqui em casa. Foi sucesso de vendas no digital e trazendo mais vida, saúde, mais felicidade. Vou deixar o link na descrição para quem assim tiver interesse, assim como também o canal do Rodrigo, acho que dispensa, né? Mas eu vou deixar para você que não conhece, para você poder conhecer, né? E seguir também e saber mais do trabalho do Rodrigo, quem sabe até ser consultado por ele também. Siga a gente através do @Frank Menezes Oficial e o nosso portal frankmenezes.com para ficar por dentro de tudo. Bom, é isso. Eu te desejo muita vida, saúde, felicidade e até o próximo vídeo.